Olá, bom dia. Sempre que a gente noticia aqui um feminicídio, a gente fica muito chocada por conta da mãe que foi embora, por conta de uma família que foi desestruturada, por conta de vários fatores. Mas pouca gente se atenta nas consequências desse feminicídio. O que vem depois? Os filhos, normalmente menores de idade, ficam por conta de quem? Porque invariavelmente é o pai das crianças ou companheiro dessa mulher que cometeu esse crime. Eles ficam abandonados dos dois lados. E quando ele não tem uma família por trás para dar o apoio emocional que eles precisam, como é que fica isso? Aí entra a parte boa da história. Uma iniciativa do Ministério Público, em parceria com a Assembleia, criou um programa muito bacana, que é Órfãos do Feminicídio. Já foi transformado em lei e já está funcionando. É os resultados desse funcionamento que a gente vai saber no programa de hoje. Por isso, o meu convidado para essa conversa vai ser o Dr. Gleudson Malheiro, que é o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude do Ministério Público. Bom dia, Dr. Gleudson. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Eldo. Prazer estar de novo aqui no seu programa. Pois é, e para a gente conversar sobre coisa boa, isso que é legal, né? Isso. Esse programa, eu me lembro que foi em novembro do ano passado, né? A doutora Sandra Regina veio aqui, quando a gente conversou, ele ainda não tinha sido lançado. Logo em seguida ele foi lançado, foi aprovado pela Assembleia Legislativa, sancionado pelo governo, pronto, já é lei. E agora, como ele está? Então, só para resgatar um pouquinho desse histórico. Pode resgatar. Foi no começo do ano de 2025, o Ministério Público passou a procurar saber o que acontecia com as crianças e os adolescentes que eram filhos das mulheres que eram vítimas de feminicídio. Exatamente. Afinal de contas, o promotor criminal, ele processava, era julgado e era condenado o autor do feminicídio. Mas até então a gente não sabia exatamente o que acontecia, que tipo de providências eram tomadas em relação a essas crianças. Aí começamos em mais ou menos em março de 2025 a verificar junto ao governo do estado que tipo de iniciativas existiam em favor desses órfãos do feminicídio. E constatamos que existia uma lei, mas não existia nenhuma iniciativa dentro dos órgãos governamentais para realizar já existia a política a lei pública. de apoio. Existia a lei, Isso. certo? E a gente viu a necessidade de complementar essa lei com algumas lacunas. Então, a gente procurou a Assembleia Legislativa através da deputada Daniela. Isso. E foi feita uma proposição ao governo do estado para incrementar essa lei com um auxílio financeiro para os órfãos do feminicídio. E aí, então, foi feito esse auxílio financeiro através dessa lei que veio em novembro. E agora nós, hoje, em 2026, nós temos já 3, 4 meses de vigência dessa lei e nós já estamos com 73 beneficiados 73 beneficiados, órfãos que são beneficiados. São crianças que já estão recebendo mensalmente um valor para garantir ali a segurança alimentar, garantir a sobrevivência, garantir o mínimo de dignidade. Afinal de contas, essas crianças elas ficam totalmente desamparadas. É verdade. E a partir de então, a partir do final do ano, o governo do estado implementou um programa que chama Programa Maranhão Acolhedor. E a partir disso, essas crianças estão sendo assistidas dentro do programa Maranhão Acolhedor. Que já está fazendo esse pagamento, né? Falando em órfãos do feminicídio, a gente não pode deixar de lembrar de um protagonista fundamental também para dar um incentivo, não diria o pontapé, porque o pontapé já tinha sido dado, mas o incentivo que estava faltando, porque parece que eles ficam invisibilizados, esses órfãos. A gente pensa só na mulher, no agressor, naquela confusão toda que se gera ali naquele momento, mas a gente não lembra do que vem depois. O Luiz Fernando, não é isso? Luiz Fernando isso, lá de Pedro do Rosário. De Pedro do Rosário. Veio também mais ou menos setembro do ano passado, né, surgiu a história do Luiz Fernando nas redes sociais, que ele foi publicada por um jornalista. Luiz Fernando é de Pedro do Rosário, é uma vítima um órfão do feminicídio. A gente chama vítima porque eles são vítimas indiretas, né? Chama vitimização secundária, são vítimas indiretas. Tem as vítimas diretas e tem os familiares que acabam sofrendo aí a vitimização indireta. E o Luiz Fernando apareceu, foi nas redes sociais e ficou conhecido, especialmente por conta de um vídeo que é muito tocante
É porque ele estava indignado mesmo, né? Ele estava onde indignado. ele diz, né, ele pequeno, diz que ele estava sujo porque ele não tinha mais a mãe dele para cuidar. Então aqui é um vídeo que toca muitas das pessoas e o Luiz Fernando traz a visibilidade para essas crianças, porque até então muitas crianças estavam ali invisíveis. E aí o Luiz Fernando toca em um ponto que torna essas crianças visíveis. Então o objetivo do projeto Órfãos do Feminicídio Sem Desamparo é uma busca ativa para localizar, identificar. Então, assim, nós temos os processos criminais e agora o que o Ministério Público está fazendo e também a SEDPOP está fazendo, a gente já tem uma articulação, uma parceria para isso, é busca ativa, é identificar quais são os crimes de feminicídio e se nesses crimes de feminicídio a vítima possui ou deixou filhos menores de idade. Porque é assim, quando acontece uma tragédia dessa, a família fica tão abalada, tão desestruturada, desorganizada, que não sabe nem o que fazer. A primeira decisão é quem vai ficar com essas crianças. Normalmente a avó, é a família que vai acolher. E nem sempre essa família tem a estrutura necessária para acolher mais elementos dentro desse núcleo familiar, né? O que já não estava fácil fica mais difícil. Normalmente o que já era difícil fica mais difícil ainda. Então, nesse caso, que eles não sabem o que fazer, que eles não sabem onde buscar ajuda, entra o Ministério Público nessa busca ativa, nesse processo, é isso? Isso. O Ministério Público identifica os processos que têm essas vítimas e identifica quais são os dependentes dessa vítima. E aí a gente vai buscar localizar essas crianças e aí o primeiro ponto é oferecer a orientação jurídica que essa família precisa, oferecer a regularização da guarda, porque eles estão numa situação nova, então a avó se assumiu, ela vai precisar regularizar a guarda. Se foi uma tia, se foi um amigo, um padrinho, alguma coisa, todos vão precisar de uma regulamentação da guarda. Porque através de você regulariza a guarda, é que você vai passar a ter direitos, a buscar os direitos que essa criança precisa. Então, por exemplo, para acessar o benefício, é preciso que um representante legal esteja com a guarda regularizada. Esteja com a guarda regularizada para acessar esse benefício. Porque se a avó, por exemplo, eu estou pegando sempre a figura da avó, porque sempre quem está em primeiro plano. Se ela fica responsável por essas crianças, ela está ali só cuidando das crianças, ela nem lembra que ela precisa fazer uma regularização dessa guarda para poder ter direito, acesso a esses benefícios, né? Aí entra vocês com essa participação. Mas nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. É um intervalo rapidinho, só para a gente tomar uma água, um cafezinho, e a gente volta para continuar conversando. Já estamos de volta conversando aqui sobre o programa do Ministério Público Órfãos do Feminicídio, que foi elaborado em parceria com a Assembleia Legislativa, já foi sancionado, já se transformou em lei e agora dentro dele tem um outro programa que é o Maranhão Acolhedor, não é isso? Maranhão Acolhedor, que está cuidando ainda mais dessas crianças. É uma ajuda a crianças que perderam a mãe em tragédias de feminicídio. E eu estou conversando aqui com o promotor que é responsável pelo Centro Operacional de Infância e Juventude do Ministério Público, Dr. Gleudson Malheiro. Aí a gente estava falando da avó que cuida dos filhos, dos netos e tal e tal. Essa ajuda, normalmente a mãe, essa mulher que morre, ela não tem só um filho, ela tem mais de um filho. Nesses casos, como é que funciona, doutor? Cada criança recebe, só uma representa a família toda? Como é que é? Para fins do benefício da pensão especial órfã do feminicídio, da lei estadual, é possível implantar até 3 benefícios por família. Cada benefício é de meio salário mínimo. Sim. E é possível colocar até 3 crianças que são órfãos nesse benefício. Se a gente considerar uma família de 4, esse quarto ele não vai poder entrar, mas é preciso dizer que
a garantia de direitos para essa criança não é só do benefício. O programa, ele também visa assegurar outros direitos para essa criança, como, por exemplo, a assistência psicológica, a assistência de saúde mental, um acompanhamento pedagógico especial. Então, todas essas são ferramentas que se complementam com o auxílio financeiro. Mas é muito importante, você pensa como fica, por exemplo, uma criança que não tem quem acompanhe ali a escola, que cobre que ela continue os estudos, por exemplo. Então, tudo isso faz parte do programa. Então, além do benefício financeiro que é trazido pela lei estadual, o objetivo nosso também é dar uma proteção integral. E proteção integral, eu preciso ver a criança no seu todo. No seu todo, todas as suas né? necessidades. Então, as necessidades são pedagógicas, as necessidades são psicológicas, porque os impactos psicológicos e sociais, essa família muito provavelmente, não apenas esse benefício, mas ela pode acessar outros programas, outros benefícios, quer dizer, tudo isso faz parte. Um programa como esse, aí a gente não está mais falando no dinheiro. O dinheiro é importante, claro, porque vai garantir a alimentação, saúde, várias coisas, né? Mas o programa, quando ele se preocupa, por exemplo, com a escola, porque às vezes um dos primeiros pontos é a evasão escolar. Não tem mais a mãe ali vai para a escola, faz isso, faz aquilo, não tem mais isso. Então, um dos primeiros pontos, ele fica desanimado, não vai mais para a escola. Esse tipo de apoio, que também é uma busca ativa, que vai descobrir se a criança não foi para a escola por conta daquilo, faz parte disso? Faz parte. É acionado o promotor de justiça da educação, que é exatamente para ele ter esse olhar apurado em relação a como que se dá a questão do aprendizado pós esse evento traumático para a criança. Então, é feito um plano especial pedagógico para essa criança, para que ela não deixe de estudar. Então, tudo isso faz parte do planejamento dentro do programa de atendimento a crianças que são órfãos do feminicídio. E quem fica responsável, quem fica com toda essa responsabilidade é aquela pessoa que oficialmente ou legalmente vai ficar com a guarda dessas crianças, né? Isso, inclusive dentro eu lembrei agora, dentro da lei estadual, ela trouxe sobre a educação um fator importante. Isso daí às vezes acontece durante o ano letivo, a qualquer momento do ano. Então a lei, ela autoriza que a criança mude de escola, mude de cidade, mude de local de estudo, mesmo? Sem que isso interfira nas suas avaliações, que isso interfira nos estudos. Então ela vai poder fazer a mudança de domicílio, se for preciso, porque ela precisa reorganizar a sua vida. E muitas vezes essa reorganização acontece em outra cidade. Então a lei garante que a matrícula seja feita no seu novo local e que não tenha nenhum empecilho sobre a continuidade dos estudos. Então isso é importante. Deixa eu tentar entender. Essa criança, essa família que perdeu a mãe, tá? Eles estavam todos ali naquela escola, estavam estudando no município e tal e tal. Se por algum motivo eles não se sentem mais à vontade ali, deve trazer lembranças muito trágicas. A família da mulher também pode não se sentir mais à vontade naquele local. Então, eles podem escolher o município para morar e ter, vamos dizer, a continuidade de tudo que eles tinham. Isso, e é buscado, primeiro, na própria lei, já garantir que para o local onde ela for, as crianças consigam a transferência da escola sem nenhum prejuízo de rendimento escolar. Não tem aquela burocracia toda para fazer a matrícula, não vai ter nada disso. É previsto exatamente garantir facilidade para que essa mudança aconteça. Certo? E o rendimento escolar não fica prejudicado porque ele traz todo o histórico escolar dele junto. Traz todo o histórico escolar. Agora, a rede de proteção do novo local precisa conhecer essa situação para poder chegar junto dessa família e dar todo o suporte que ela precisa, que é todo aquele suporte que eu falei da proteção integral. Tá, porque não adianta nada ele mudar de local, ter esse apoio inicial na mudança, na transferência, e chegar lá a se tornar um desconhecido, vamos dizer. Ninguém saber que ele tem uma situação especial e que por isso, e só por isso, ele precisa de uma atenção especial também. Isso. E eu queria também chamar a atenção que esse é um benefício que é acessível para qualquer criança ou adolescente menor de 18 anos que esteja na situação de orfandade por feminicídio, ou seja, a mãe foi morta, assassinada, em razão da condição de mulher,
ou em situação de violência doméstica, e ele é acessível através do site Programa Maranhão Acolhedor. Isso, Maranhão ou Acolhedor. então a pessoa pode buscar a Promotoria de Justiça para que receba a orientação para acessar esse benefício. Por quê? No site Maranhão Acolhedor você vai precisar juntar alguns documentos. A gente sabe da dificuldade que as pessoas vão enfrentar de Com tudo certeza. isso, de orientação de informação para a juntada de documentos. Então, as promotorias de justiça vão estar disponíveis para também fazer essa facilitação, de juntar a prova do crime de feminicídio, porque precisa juntar que é um crime de feminicídio. Então, precisa juntar um boletim de ocorrência, uma denúncia, uma sentença sobre o crime, a certidão de nascimento, a comprovação que mora no Maranhão e o indicativo de que a família ela possui renda de até 1/4 do salário mínimo. Ah, tá. Quer dizer, eu estou falando sempre de criança, 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 mas a gente tem que lembrar que esse benefício se estende até menores de 18 anos. É isso, né? Até adolescentes, Isso. todos já entram Ele dentro é um desse benefício que é projeto. concedido, a princípio, para 3 anos, mas ele é renovável até os 18 anos. Ah, ótimo. E hoje, Elda, a gente está com 73, a gente só tem praticamente 3 meses da concessão do benefício. Pois é, eu achei que já avançou estamos com bastante. 73, já há um mapeamento que isso vai avançar para mais de 100, Com certo? certeza. E assim, cada mulher que é assassinada por crime de feminicídio, infelizmente, normalmente ela tem 2 a 3 filhos, né? Outros dados chocantes também, que o Ministério Público de São Paulo divulgou, ela fez uma análise de 364 denúncias. Das 364 denúncias, a cada 4 crimes, a própria criança assistiu o assassinato. Isso. Então isso é chocante, é terrível, é um momento de extrema vulnerabilidade. E o Estado que... tem responsabilidade nesse processo, né, doutor? Então, basicamente assim, aconteceu alguma tragédia desse tipo na sua família, você não sabe o que fazer, procura o Ministério Público. Lá você vai ter todas as orientações que você vai precisar, documentos e tudo. Com certeza vão lhe auxiliar nessa busca, que nesse momento você não vai saber fazer, nem eu saberia fazer se tivesse nessa situação, porque eu acho que o choque é tão grande que você esquece de tudo, muito né? difícil. Então, eu acho que com vamos dizer, um guarda-chuva, um suporte, fica mais fácil trilhar esse caminho que não é fácil, né? Isso, o Ministério Público está disponível para isso, para executar o projeto órfão do feminicídio, para dar amparo para quem realmente precisa. Então, todas as crianças, se você conhece, se você sabe de que houve no município um crime de feminicídio, essa criança que é filha dessa mulher, ela tem direito a acesso a vários direitos, inclusive de uma pensão. Então, eu esqueci de uma coisa que eu preciso perguntar rapidinho. Por exemplo, uma mãe que morreu há uns 3, 4 anos atrás, essas crianças ainda podem recorrer? Tem prescrição? Se elas estiverem com menos de 18 anos, elas ainda podem recorrer. A lei não faz essa limitação em relação a partir de qual momento o crime tenha acontecido, ótimo. Mas que elas estejam na condição de vulnerabilidade. Então, se elas forem menores de idade, estiverem em condição de vulnerabilidade econômica, elas vão poder acessar esse benefício. Ok, nós vamos conversar com certeza muito sobre isso, mas muito obrigado por sua participação, por me ajudar a fazer o café de hoje e trazer todas essas informações que eu acho que são muito importantes. Esse número ainda vai crescer com toda certeza e a gente ainda vai voltar a conversar. Doutor Gleudson Malheiros, muito, muito obrigado. Antes que a minha voz acabe de acabar, muito obrigado e bom dia. Obrigado, bom dia. E bom dia para você também que ficou sabendo mais sobre esse programa Órfãos do Feminicídio, principalmente o Maranhão Acolhedor, que integrados fazem essa assistência a vítimas secundárias, no caso, filhos de mulheres que morreram por feminicídio. Tchau e até a próxima.